tia Dani vai falar na disciplina de língua portuguesa sobre os sinais de pontuação. Só alguns, os principais, tá? Porque vocês estão no segundo ano ainda, mas eu quero falar para vocês da importância desses sinais de pontuação. Quando a tia Dani pede para vocês fazerem aquelas redações, produções de texto, é muito importante escrever uma frase, tudo precisa de sinal de pontuação, tá? Então, eu vou falar sobre os três principais, tá bom? Olha só, o ponto final é aquele pontinho, né, que a gente coloca no final de uma frase afirmativa e também numa frase negativa. Eu já vou explicar essas coisas de frase lá no outro lado do nosso quadro, mas primeiro eu vou dar um exemplo. Ponto final de frase afirmativa, quando a gente está afirmando alguma coisa. Eu gosto de sorvete. Estou afirmando que eu gosto de sorvete. Agora, frases negativas. Eu não gosto de sorvete. Então, esse ponto tem que vir no final dessas frases, tá bom? É o ponto final, tá? Aí depois vem um ponto de interrogação, que vem nas frases interrogativas. É aquele que faz assim, porque você pergunta: que dia é hoje? Você não tá fazendo uma pergunta? Sempre que você tá perguntando alguma coisa para alguém, e nós temos que colocar no final o ponto de interrogação, tá bom? E o ponto de exclamação, que a gente pode colocar nas frases exclamativas e nas frases imperativas. Exclamativas é aquela assim: que dia lindo! É quando a gente admira alguma coisa, então que a gente fica de surpresa com alguma coisa, entendeu? E a imperativa é aquela que a gente dá ordem, que deseja alguma coisa. Por favor, pegue um copo d'água para mim. Pare de gritar, tá? Então, você está pedindo, você está dando uma ordem, então ela está dando imperativa, tá bom? Agora eu vou passar para falar de cada frase dessa, tá, meus amores? Então, vamos lá. Nós temos frases afirmativas. São aquelas frases que a gente está afirmando alguma coisa e a gente precisa do ponto final para essa frase. Vamos lá? Ó, são aquelas que declaram afirmativamente alguma coisa. Exemplo: Júlia gosta de chocolate. Então, o que que eu tenho que colocar no final dessa frase? Um ponto final, tá? Então, é uma frase afirmativa, então eu coloco no final dessa frase um ponto final. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Frases negativas são aquelas que declaram negativamente alguma coisa. Júlia não gosta de chocolate. Está dizendo que ela não gosta. Então, assim que você ver numa frase o não, então vocês sabem que é uma frase negativa. Então, é muito importante, quando tem o não, então você sabe que é uma frase negativa. Júlia não gosta de chocolate. Ponto final. Só bota um pontinho, tá? Frases interrogativas indicam uma pergunta. Exemplo: quem é esta menina? Eu estou perguntando. Então, quem é esta menina é uma frase interrogativa. Então, eu tenho que usar isso aqui, ó. Ó, olha bem para ver qual é o ponto de interrogação, tá? Agora, frases exclamativas indicam espanto, surpresa, admiração. Exemplo: que dia lindo, né? Eu estou admirando o dia, não é isso? Então, eu tenho que botar o ponto de exclamação. Frases imperativas são aquelas que expressam uma ordem, um desejo e um conselho. Isso aqui eu repeti, tá? É só uma ordem, um desejo e um conselho. Exemplo: parem de brigar agora.
é alguma mãe, algum pai, alguma avó, alguém está pedindo, está dando uma ordem. Parem de brigar agora. Então, para isso, quando tá dando alguma ordem, você tem que botar no final desta frase um ponto também de exclamação, tá? Olha ele aqui de novo, ó. Então, eu vou repetir. Na frase afirmativa e na frase negativa, eu boto o ponto final. Na frase interrogativa, eu boto o ponto de interrogação. E nas frases imperativas e exclamativas, eu coloco o ponto de exclamação. Tá bom, meus amores? Agora vamos para o nosso livro. Então, vamos para o nosso livro, vamos pegar o livrinho de língua portuguesa, na página 62, que vai explicar exatamente o que a tia Dani acabou de explicar, tá? Eu vou ler para vocês. Gramática, sinais de pontuação e tipos de frase. Observe a frase abaixo. Natália gosta de sorvete de baunilha. Ponto final, né? Ela fez uma afirmação. As palavras acima se combinam e formam uma ideia, passam uma mensagem. A isso chamamos de frase. Podemos dizer uma frase de várias maneiras. Ela pode indicar uma simples afirmação, uma pergunta ou até mesmo espanto ou surpresa. Né? Exemplos. Natália gosta de sorvete de baunilha. Falei normalmente, não é isso? Natália não gosta de sorvete de baunilha. Eu disse negativamente. Olha o não aí, lembra? Natália gosta de sorvete de baunilha? Olha como eu já falei diferente. Eu fiz uma pergunta. Olha só como é que a gente tem que falar na hora, ó. Natália gosta de sorvete de baunilha? Eu perguntei. Então, tem que ser ponto de interrogação. E no final eu falo, Natália gosta de sorvete de baunilha. Eu tô admirando que a Natália gosta de sorvete de baunilha, então eu quero exclamar isso. Então, eu tenho que botar um ponto de exclamação. E aí, eu repito tudo novamente, gente. Aí, ó, frases afirmativas são aquelas que declaram afirmativamente alguma coisa. Exemplo, Denise gosta de brincar com animais. Frases negativas são aquelas que declaram negativamente alguma coisa. Exemplo, Jonas disse que não ia participar da festa. Então, frase negativa tem que ter o não. Frases interrogativas indicam uma pergunta. Exemplo, você quer jogar bola comigo? Frases exclamativas indicam espanto, surpresa, admiração. Exemplo, que prova difícil. Frases imperativas são aquelas que expressam um desejo, um conselho, uma ordem. Exemplo, pare de correr para não se machucar. Tá? Alguém está dando uma ordem para parar de correr para não se machucar, tá? Então, é uma frase imperativa, tá? Então, precisa do ponto de exclamação. Para indicar essas formas, nós usamos os sinais de pontuação. Primeiro tem o ponto final, não é isso? Que aparece no final das frases afirmativas, negativas e imperativas. O ponto final indica o fim de uma ideia. Exemplos, meu irmão e eu gostamos de assistir a filmes. Meu irmão e eu não gostamos de assistir a filmes. Eu tenho que botar o ponto final. Tanto quanto numa, quanto na outra, tá? Ponto de interrogação. É utilizado no final de frases interrogativas. Exemplo, você gosta de assistir a filmes? Eu estou te fazendo uma pergunta, tá? Ponto de exclamação. É utilizado no final de frases exclamativas e imperativas. Exemplos. Aquele filme é assustador. Que parque divertido, não é isso? Agora, vamos para a página 63, os exercícios. Atividades. 1.
Ligue os sinais de pontuação ao tipo de frase em que ele é utilizado. Eu tenho aí um ponto de interrogação, um de exclamação e o ponto final. Vocês vão ligar a que frases eles têm que ser colocados, tá bom? 2. Transforme as frases negativas em afirmativas e as interrogativas em exclamativas. A. Você acredita em fantasmas? Estou te fazendo uma pergunta. Então, eu vou ter que exclamar. Você vai repetir esta frase, vai botar: você acredita em fantasmas? Vai ter que botar o ponto de exclamação. E, tá bom? Então, assim, você vai ter que colocar todas elas, tá bom? Na B. Não consegui pegar o ônibus das 7h30. É um ponto final. Então, eu tenho que passar para quê? Se eu tô falando que eu não consegui, eu tenho que afirmar. Consegui pegar o ônibus das 7h30. C. Você leu meu diário? Estou te fazendo uma pergunta, então eu tenho que exclamar agora. Você leu meu diário? É como se você tivesse ficado surpresa que a pessoa tenha lido o seu diário. Então, você vai ter que exclamar aí. D. Luana não quer comer. Então, vamos passar para a afirmativa? Luana quer comer. Ponto final. Tá bom, meus amores? Leia o texto abaixo, número 3. O Pequeno Príncipe. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais renunciava a uma pergunta depois de feita. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito! As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. A. Circule 2 frases exclamativas do texto acima. Você vai lá no texto, vai circular 2 frases que tem ponto de quê? De exclamação. Então, tem que ser 2 frases exclamativas. B. Qual é a única frase interrogativa do texto? Qual é a única frase que tem ponto de quê? De interrogação, que está fazendo uma pergunta. Aí você vai escrever esta frase. C. Retire do texto uma frase afirmativa e transforme-a em negativa. Vocês vão olhar lá, todas elas, a maioria é afirmativa. E vai transformar ela em negativa. Como assim, Tia Doni? Colocando o não, tá bom? 4. Pedro e Júlia estão trocando mensagens pelo celular. Observe as falas e complete adequadamente os espaços. Bom, a Júlia falou alguma coisa e o Pedro respondeu: não poderei ir ao parque amanhã, Júlia. Tenho que ir ao médico. Então, o que será que a Júlia perguntou? Se ele podia ir no parque. Então, vocês vão ter que fazer esta frase em forma de interrogação, tá? Aí, depois, ela fez outra pergunta. Calma, não é nada demais. Ela ficou preocupada porque ele disse que tinha que ir ao médico. Então, que pergunta que ela fez para ele, né? Mas por isso, você não vai poder vir conosco. Aí ele fala alguma coisa e ela responde: ok, a gente deixa para outro dia. Tchauzinho, Pedro. Tchau, Júlia. Tá bom? 5. Observe as figuras e escreva uma frase para cada uma de acordo com a indicação. Tem um foguete aí, né? Lá no céu. E tá pedindo uma frase exclamativa com essa figura aí. Então, você vai ter que fazer surpresa, admiração, tá? Então, tem que botar um ponto de exclamação. Depois, tem um casal aí vendo televisão na sala e eu preciso de uma frase afirmativa para esta figura. A afirmativa tem que ter um ponto final e não pode ter o não. Tem que ser afirmando, tá? E na última, tem um gatinho com um peixinho. Aí você vai fazer uma frase interrogativa, uma pergunta que você não tá entendendo muito o que tá acontecendo aqui, você quer saber, tá? Aí você vai ter que botar o ponto de interrogação, tá? 65. E última página. 6. Marque as frases de acordo com as legendas abaixo. FA, frase
frase afirmativa. FN, frase negativa. FE, frase exclamativa. FI, frase interrogativa. E fim, frase imperativa, tá? Então, tem uma legenda para cada frase, tá? O jantar estava saboroso. Boas férias! José não foi ao teatro, ponto final. Estude para garantir uma boa nota na prova. A pessoa está dando um conselho. Quando a gente dá um conselho, é o quê? Uma frase o quê? Onde você guardou os livros? Uma pergunta. Tenha cuidado quando for atravessar a rua. Também está dando um conselho. Que linda bicicleta! Exclamação aí. O pescador partiu para o alto mar. Ponto final. Quem derramou o suco na mesa? Está fazendo uma pergunta. As lojas estão fechadas para balanço. Ponto final. Arrume já esta bagunça. Está dando uma ordem. Silêncio, por favor. Tá? Também está fazendo um pedido, né? 7. Observe as imagens das crianças e escreva o sinal de pontuação que elas podem utilizar no final das frases para se expressar. A criança primeiro tá assim, ó, ou tá admirada, eu acho que ela está admirada, é surpresa com alguma coisa. A outra, tá tudo ok para esse menino, né? Agora, já a última menina tá assim, ó, ela tá se questionando, tá se fazendo uma pergunta. Então, para cada um tem um ponto. Ou é de exclamação, ou é de interrogação, ou é o ponto final. Tá bom, meus amores? Então é isso. Beijo!